Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade àquela conversa sobre o uso de árvores nas pastagens, né? Em especial árvores nativas. Então, na discussão da semana passada, a gente falou um pouco da importância do papel dessas árvores nas pastagens e também chegamos a conversar um pouco sobre algumas características desejáveis que essas árvores podem ter para poder estar presentes nas pastagens, né? Quer dizer, como que a gente escolheria uma árvore, mesmo não conhecendo profundamente aquela árvore, mas como que sinais que ela poderia me passar para que a gente possa ter uma ideia se ela é uma boa espécie para estar na minha pastagem. E aí eu coloquei um desafio para vocês, que era pesquisar, ou ver, ou estudar, ou ver quem está no sítio, fazer uma observação das pastagens e dessa maneira tentar identificar alguma árvore, alguma espécie que fosse, na sua visão, interessante. Já que hoje a gente vai discutir alguns resultados de pesquisa e eu vou falar para vocês de algumas espécies que a gente vem estudando dentro do programa de pesquisa que nós temos aqui sobre árvores e pastagem. Nesse sentido, então, eu queria perguntar, eu sei que a Jéssica me mandou uma coisa ontem, a gente trocou umas ideias de umas árvores que ela viu na pastagem dela, depois ela pode falar um pouco, mas eu queria saber se mais gente conseguiu fazer isso, mais gente conseguiu pesquisar e identificar árvores nativas que poderiam estar nas nossas pastagens em maior quantidade. A Ellie falou que não conseguiu fazer. E aí, Karine? Só que a Karine não consegue falar, né? A Karine falou, eu fiz, mas ela não consegue falar aqui, só está no chat aqui. E os demais aqui conseguiram pesquisar alguma coisa, observar alguma coisa por aí? Karine, se você pudesse ir escrevendo um pouco do que você estudou, do que você fez, eu posso ler aqui depois, já que você está com problema de áudio. E aí, Jéssica, eu ia sugerir de você apresentar aquele material que você me fez. Será que você não consegue? Você está usando o celular ou o computador, Jéssica? Eu estou usando o celular, professor, porque meu computador, o microfone não dá, igual da Karine. Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou baixar o teu arquivo aqui, eu vou baixar o teu arquivo, e aí mas aí você vai falando, tá certo? Enquanto eu vou passando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê o que você me mandou? Peraí, tá certo, professor. Deixa eu baixar aqui. Sítio São Vicente. Isso mesmo. Tá, deixa eu baixar aqui, vou abrir. Tá. Então, antes de ler o que a Karine escreveu, eu vou então compartilhar minha tela com vocês para mostrar o que a Jéssica fez, que eu achei bem interessante o estudo que ela fez sobre essas espécies. Deixa eu colocar aqui, então, alterar a tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo o PowerPoint da Jéssica? Sim, professor. Tá, sim. Então, Jéssica, vai falando e quando você quiser que eu mude, você fala para mim, tá bom? Tá bom, professor. Então vai lá, o que você fez? Conta pra gente. Então, o nosso sítio lá é pequeno, né? Ele é mais ou menos 5 alqueires, né? Uma propriedade pequena, mexe com gado leiteiro. É lá no município de Novo Mundo, igual tá mostrando aí. Pode passar, professor. Aí eu analisei um piquete, né? Porque eu não consegui nos outros. Aí eu analisei um piquete que é mais próximo lá. E a primeira árvore que a gente analisou, com a ajuda do meu esposo, foi o ipê amarelo. Aí aqui, como na foto vocês podem ver, a amostra do solo, né? E aqui é com sombreamento. Aqui eu analisei a copa da árvore. A amostra do solo, que possui bastante matéria orgânica, igual dá para ver.
E aqui eu tirei uma foto também da espessura da árvore. Mas Tá. como também dá para observar, né, aqui na árvore, é que possui um pouquinho de solo exposto, Tá. né? Nós vamos falar um pouco também sobre essa parte aqui, ó, desse solo exposto, do que pode estar acontecendo aqui, né? Mas Aham, de qualquer maneira, acho que uma coisa que chama atenção aqui, a gente falou um pouco sobre isso, o formato da copa, percebe então, ó, que ela não é uma uhum, copa que abre assim em círculo, né? Mas é é. uma copa que vai abrindo na forma de um cálice, assim, né? Então, ó, então permitindo a luz passar, enfim, legal. E eu analisei dois IP, daí eles não tiveram Tá, muita diferença, aí por isso que eu coloquei só um, né? E tá. aqui essas fotos ficou muito interessante. Por isso que eu coloquei uma próxima da outra para comparar. Olha a diferença do solo. A gente cavou 20 centímetros de profundidade, né, com a cavadeira. Aí aqui, ó, mostra sem sombreamento, que foi fora da copa, né? E Certo. aqui com sombreamento a diferença de um solo para outro, olhando visivelmente, né? Muito bom, muito bom. Abrindo um pouco para os outros que estão aqui, agora eu não consigo ler nada, tá? Quem quiser tem que falar no microfone. O que vocês destacariam de diferença desse solo sombreado e não sombreado? O que chama atenção aqui nessas camadas mais profundas para vocês? Ninguém? Seria o teor de matéria orgânica, professor? Mas o que te chama atenção para isso? Por que você tem por que você está concluindo isso? O que você está vendo que te leva a pensar nisso? Por conta da cor do solo? Então, a cor, né? Que mais? Textura. Textura. Então, olha que interessante, né? Olha como quando ela cavou, como aqui o solo vai se desfazendo, né? Então você vê Sim. aqui nesse fundo aqui, ó, esses fragmentos, como se fosse, eu não sei, a impressão que me dá, Jéssica, é se você pegasse esse solo e apertasse, ia esfarelar na mão. Sim, aham, Enquanto o outro, a impressão que me dá é que ele cria um agregado, né? É que ele cria aham. uma coisa mais agregada, né? Então, bem interessante isso, né? Percebe-se até um pouco mais de umidade, professor. Com Até na certeza, hora de cavar, a umidade dele. com certeza. O que a gente poderia também, enfim, aí talvez se vendo isso ao vivo seria melhor, mas também dá para fazer uma avaliação da presença de raízes, né? Então a gente pode ver Sim, até onde vai as raízes e como que elas estão, né? Então isso também é muito interessante, mostrando um solo com um aspecto físico, né? Com a sua estrutura física e provavelmente química e também microbiológica bastante diferente, né? Muito é verdade. interessante. Isso que você fez, Jéssica, é um procedimento de avaliação de solo, tá? Então, isso é muito interessante de fazer, né? Então, você está É, comparando. Uma coisa que a gente também pode fazer, a gente vai fazer isso na aula de campo, quando a gente for fazer a aula de campo sobre arborização, mas a gente pode, por exemplo, com um canivete, com uma faca, você pressiona a parede que você cavou e você dá uma estimativa da força que você precisa fazer para perfurar esse solo, né? Isso também dá uma ideia. Me parece, por exemplo, que esse solo sombreado ele está muito mais compactado do que esse solo sombreado, né? Aliás, o solo sem sombrear, ele me parece que está muito mais difícil e quando você perfura, ele esfarela, enquanto o outro me parece que está mais fácil, mas enfim, só fazendo isso para a gente poder ver, né? olhando assim visivelmente, né, professor? Parece, até igual eu falei, na hora de cavar também, né? Percebe essa É, diferença. e quem cavou o buraco também deve perceber, né? Coitado do meu esposo. Ainda que ele deu sorte, tá? Porque tá pegando agora. Se fosse fazer isso em É, agosto, era mais difícil. Deus o livre. Legal. Que mais Olha, aqui? essa foto eu coloquei só para perceber, né? Só para dar uma observada, que é a divisa da propriedade. Que é Tá. o mesmo solo, vamos dizer, né? E com só um manejo diferente. No caso, esse
onde está o cachorrinho aqui, é o nosso, que a gente está vedando, né? Tirou os animais agora e está deixando vedar mais. E o outro é do vizinho. Eu coloquei para ver como a diferença de infestação de plantas daninhas de lá já está invadindo a nossa. E é próximo ao sombreamento da árvore, ó. Só que as daninhas estão vindo. Isso mostra bem, Jéssica, como o manejo ele é fundamental, né? Então, esse tipo de foto que mostra a divisão dá essa ideia bem, como o manejo ele vai ser crucial para poder determinar o nível de produtividade e resiliência dessa área e o nível de produtividade e resiliência dessa área. Agora, ambas as pastagens, a gente pode dizer, lembra que a gente falou, né? Então, eu vejo o efeito da árvore pela área de copa que ela pode, e o sombreamento que ela me proporciona. Então, ambas as pastagens, a gente percebe uma escassez de árvore, né? Então, são árvores isoladas, né? São árvores isoladas que têm um efeito na sua borda, né? Enfim, na área que tá influenciando. E aí, achei muito curioso o cachorrinho aqui, né? Isso... Esse é o companheiro, não tem jeito, não. Legal. Eu até coloquei uma observação no final lá que esse piquete que eu analisei, ele possui 6 árvores, eu acho pouco, né? E elas também, eu achei elas assim mal distribuídas, igual o professor está falando. Legal. Essa avaliação, Jéssica, para a gente poder quantificar um pouco melhor do que é pouco e o que é muito, a gente geralmente não faz pelo número de árvores, mas a gente faz pela área de copa. Então, por exemplo, quantos metros quadrados eu tenho de copa nessa minha área? Porque é diferente, vamos supor. Olha, vou pegar essa árvore aqui, ó, que é aquela segunda que você mostrou, essa aqui? Que você vai mostrar, essa aqui? Essa aí, ó. Tá. Vamos pegar essa aqui, que a gente descobriu que é a caroba branca. Vamos pegar, é diferente, quantas árvores eu vou ter por hectare dessa árvore, vai ser diferente dessa aqui. Porque olha como a copa dessa é mais rala, mais alta, uma copa de formato diferente, que vai ser diferente dessa outra aqui. Então, falar em número de árvores por hectare, ele é importante, mas o dado mais preciso para a gente estaria relacionado com a área de copa dessas árvores, né? A gente vai aprender a fazer isso na aula de campo, como que a gente faz essas medições, tá? Eu percebi também, mesmo aquela outra árvore, a caroba, ela tendo uma copa maior, tudo, igual o professor falou, precisa também de uma entrada de luz, né? Eu percebi uma presença maior também de insetos no IP do que nela. Interessante. Eu percebi, porque a gente observou, né, ali no pé ali, e eu achei lagarta, cupim, formiga, e já na outra eu não consegui observar esses insetos. Legal. Então, aí foi um pouco das características, né, que eu encontrei. Que foi na parte da copa, na foto talvez não dê de ver bem, mas foi o que eu fui anotando, né? Que foi essa farragem, um verde mais escuro, né? Tem menos solo exposto do que na caroba, que eu percebi. A matéria orgânica, como foi visto, né? A diferença do solo. Maior porosidade que a gente observa, né? Que eu falo assim, por ele ser, igual o professor falou, e presença de inseto, igual eu comentei, e as plantas daninhas, como eu coloquei observação, principalmente na divisa ali. Legal, muito bom, muito bom. Vamos guardar essa informação aqui do IP, dessa forragem verde escura. Depois eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, comparando com alguns trabalhos de pesquisa que a gente tem feito aqui. Ok. Pode passar. Então... Essa foi o fruto do debate ontem, né, Jéssica? Foi. Essa aqui é que eu não tinha identificado quando eu mandei para o professor me ajudou, né? Que é a caroba branca, é isso? Isso. Ou também conhecida como IP branco, que fala? Eu falei do IP branco porque a gente, quando começou a fazer trabalho com árvores aqui na região, e não conhecia muito tal, muitos coletores de semente coletavam e plantavam essa árvore chamando de IP branco. Aí depois a gente viu que, enfim, era diferente e tal.
o pessoal do herbário aqui da biologia ajudou a gente a fazer as identificações, e aí a gente viu que era diferente, né? Mas enfim, você vê que aqui já é uma outra conformação de árvore, né? Formato de copa, enfim, a densidade de folhas é diferente aqui já, né? E também percebe-se, igual eu falei, né, um maior solo exposto nela. Aqui, então, talvez até pelo sombreamento ser maior, acredito. Pode ser, Jéssica, mas assim, num cenário... Então, você tem essas raízes superficiais aqui também que estão atrapalhando, né? Também. Tem uma que tá invadindo, tá vendo? Parece que é uma figueira, alguma coisa assim que tá crescendo junto com ela, né? Tá querendo parasitar ela ali, ó, tá meio por cima. Então, essas fotos mais foi para observar. Aí essa aqui, ó, eu tirei, né, para observar o tamanho da copa, ó, sombreamento bem maior, né? Também percebe-se o capim mais escuro. E aqui foi o solo coletado dela. Também um solo bem bonito. Legal. O que a gente... Quando você vê uma árvore que, por exemplo, você enxerga esse potencial, porque é uma árvore que produz muita matéria orgânica, muita serrapilheira, que você percebe que tem um efeito legal no capim aqui, apesar dessa faixa, que a gente precisa avaliar o que está acontecendo aqui, né? Enfim, se é por causa da raiz, se é por causa da copa. Mas uma coisa que pode ser feita, aí eu não sei se essa árvore responderia bem a isso, mas você, com uma motosserra, você podar esses galhos mais baixos aqui, e você levantar essa copa, deixando, por exemplo, só essa parte de cima. E você disponibilizar, picar bem todo esse material aqui e disponibilizar na tua área. Né? É uma forma de você resolver esse problema da entrada de luz e, ao mesmo tempo, acelerar o processo de ciclagem de nutriente aqui. Então, é isso que a gente está falando do manejo da árvore. Né? A gente falou na discussão passada da dificuldade que essa questão da arborização traz, porque... além do conceito da árvore no pasto, você tem um outro conceito que é a pessoa manejar a árvore, né? Então, ela, por exemplo, em vez de chegar e pensar, não, essa árvore está atrapalhando, tirar. Você primeiro fazer o teste de podar e não só cortar, né? Mas fazer as podas, depois, quem sabe, picar em pedaços menores, disponibilizar isso na pastagem de uma forma um pouco mais organizada, para você tentar acelerar e otimizar o processo de ciclagem de nutriente. Então, acho que essa árvore mostra bem isso para a gente. A princípio, me parece uma árvore bacana, uma característica... Eu conversei depois que a gente falou ontem à noite, alguns coletores de semente me mandaram informação que eles gostam muito dessa árvore na pastagem. Eles falaram assim, não, Alexandre, eu acho que essa... Então, aí eles comentaram isso, né? Que muitas vezes é necessário fazer as podas para você poder não ter tanto problema assim. Então, professor, algo que eu achei muito interessante, depois daquela aula que a gente teve, eu conversei, né, com o meu sogro, que ele mora lá, e também eu fui na propriedade vizinha, que é dessa outra propriedade que tem, que o manejo dele é diferente, né? Na verdade, ele está com excesso de animal e ele sabe, né? Ele mesmo admitiu. Então, mas o que eles falam muito, eles não têm nem conhecimento disso, sabe? Eu comecei a falar, ele começou a achar interessante, sabe? Legal. O vizinho da propriedade. Aí ele até comentou que eles sentem muita falta de ter um projeto assim para ajudar. Eles são pequenos produtores, Legal. sabe? É mais agricultura familiar. Antigamente tinha aquele Conab, né? Que eles já... a Conab, o projeto da Conab, que ajudava bastante, mas aí parou tudo, e agora não tem nenhum projeto com eles, sabe? Então, eu vejo que falta aquela assistência e projeto, porque eles têm vontade. Quando você começa a conversar, a falar, eles entram no assunto, é bem bacana. Esse tipo de coisa é muito interessante, né? Porque tá na cara das pessoas, né? Tá ali, as árvores estão ali, a pastagem tá ali, mas muitas vezes falta alguém que ajude as pessoas a ligarem e enxergar que, por exemplo, essa árvore aqui, tá tão bonito o pasto embaixo, tá verde, né? Mas não tá... Então falta alguém falar assim, gente, mas então por que não poda a árvore, né? Então, às vezes, falta uma pequena coisa. Agora, a notícia boa, Jéssica, assim, a gente está com... Nós estamos com 2 projetos sendo avaliados pelo governo do estado, e se forem aprovados, a gente vai abrir uma frente de trabalho em Novo Mundo, um dos municípios da Novo Mundo,
e o foco do projeto é a implantação de sistemas silvipastoris. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir ter uma equipe de trabalho permanente ali, pelo menos por uns anos, para apoiar de diversas maneiras a instalação desses sistemas. Bem interessante. Aqui também você fez o mesmo estudo, né, do solo, né? Sim. Isso, eu fiz o mesmo estudo. Aí, no caso aqui, ó, é o solo de sombreamento, né? Aí eu consegui tirar umas fotos. Ó, dá para perceber que as raízes, elas estão um pouco superficial, porque a pastagem lá também tá um pouco degradada. Um pouco. Porque tava com excesso de animal também. Aí até meu sogro retirou e tá deixando vedar agora, né? Aí, porque... Aí percebe-se um pouco a acidez também no solo, né? Por conta dessas raízes mais superficiais. E aqui foi as características também que eu encontrei. Que eu encontrei uma menor concentração de forragem, né? Igual viu lá, um solo um pouco mais exposto. Só que eu percebi que o capim daquela árvore parece que é mais vigoroso. Olhando assim, né? Ele é mais grosso, mais verde, escuro, assim, bem bonito, se olhando visivelmente. Abaixo da copa. Também matéria orgânica, grande presença de matéria orgânica, sente-se o solo mais poroso também, e o solo exposto, que eu acho que foi por pisoteio, que a gente, né, analisando também por aquelas raízes. Aí eu coloquei aqui a observação, igual eu falei pro professor, o piquete é de 1 hectare, né, possui 6 árvores de portes variáveis, algumas ainda estão pequenas, e eu percebi que elas estão mal distribuídas. Eu coloquei essa observação. Legal. Muito bom, Jéssica. Eu acho que é exatamente esse tipo de exercício que é muito importante a gente fazer ao longo do nosso exercício profissional. De novo, achar informações prontas sobre quais as espécies nativas, como plantar, isso é muito escasso, né? A gente tem algumas coisas produzidas, a gente tem algumas coisas feitas, mas é muito escasso. Então, esse tipo de informação, ir registrando, depois eu vou mostrar para vocês no final dessa conversa, o material que a gente tem publicado e que eu vou disponibilizar para vocês quando voltarem às aulas, que é o nosso guia, o guia de uso de aves nativas nas pastagens, que é um guia que a gente fez a partir dessa visualização e de alguns trabalhos de pesquisa que complementam, mas principalmente visualização e experiência de campo. Acho que isso que você fez, Jéssica, é perfeito, e a metodologia que você usou é muito boa. Avaliar o solo, avaliar a planta, avaliar a presença de insetos, fazer essa avaliação crítica, que muito do efeito negativo pode ser pela falta de sombra, então que provavelmente pode ter um acúmulo de animais, mas é importante entender as características. Quer dizer, uma árvore que me dá raiz superficial talvez não seja tão interessante quanto árvores que não me deem essas raízes, né? Uma árvore que tem uma copa muito baixa e muito densa é menos interessante do que uma árvore que seja mais alta e uma copa menos densa. Não importa tanto o tamanho dessa copa, mas sim a sua densidade. Uma árvore, por exemplo, que suporta podas e permite eu manejar essa árvore é muito interessante. Então, características que eu posso ir acompanhando dessas árvores e, a partir daí, aprendendo a trabalhar com elas. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada, professor. Assim, eu consegui fazer dessas duas, né? Mas tinha bastante. Em Itaúba, tinha Figueira, tinha meio mundo lá, tinha bastante. Lá para baixo, nos outros piquetes, sabe? Legal. Tinha o Bajeiro, né? Tá, e tinha bastante dessas árvores. E outra coisa assim que eu queria falar, que eu achei interessante, que quando eu comentei com o vizinho lá, eu achei que eu ia ter uma resposta meio que negativa, né, dele. Tá. Nossa, aí eu comecei a comentar que ele começou a interessar no assunto e falou que ia tentar deixar mais umas árvores nativas, falando de algumas lá. Aí eu falei, nossa, que bacana, né? Você sente aquela coisa assim da pessoa querendo, né? Tira aquela... Porque eu vou te falar... As pessoas veem isso. Então, quando você começa a ligar os pontos, parece que isso abre, porque isso está lá na pastagem, né? Então, esse exercício que você fez, nada mais é do que sistematizar o que você está vendo. Então, e as pessoas estão vendo isso. Quem trabalha com pasto, ele está vendo esses processos. Então,
É bem isso que você falou, eu acho que é uma área bastante necessária. Agora, gente, vamos lembrar uma coisa importante, tá? A árvore não faz milagre, né? Então, o que a gente está vendo aqui ainda é o uso individualizado da árvore para tentar ver o efeito dela. Mas ela não vai sozinha transformar a minha área numa área hiperprodutiva. Então, eu preciso de manejo, eu preciso de piqueteamento, eu preciso da lotação correta, tudo aquilo que nós falamos antes, né? Ajuste da capacidade de suporte para a lotação do que eu tenho na minha propriedade. Então, isso é fundamental. As árvores, elas entram como uma estratégia de complemento e de melhoria, enfim, principalmente pensando na produtividade e resiliência. Mas elas não eu brinco assim, né? O departamento de milagre é na igreja, né? O departamento de milagre é na igreja, né? Então, assim, a gente tem que pensar na estrutura como um todo. Pode falar, Jéssica. Professor, só uma curiosidade, como que está sendo, como que vai ser desenvolvido esse projeto lá em Novo Mundo? Como que vocês estão pensando nele? Eu fiquei curiosa. Posso responder no final da nossa conversa de hoje? Eu vou falar um pouco do trabalho que a gente tem feito aqui, que é o que a gente está tentando expandir para outros municípios, e um deles é Novo Mundo. Então, no finalzinho, a gente vai poder comentar isso, tá bom? Uhum. A Karina também colocou algumas coisas aqui, eu vou ler, porque a Karina está muito tímida, não quer falar. Aí ela fica inventando que o microfone dela não funciona. Então, ela colocou assim, que ela fez, ela estudou o IP amarelo também, ó, IP que nem a Jéssica, que tem aproximadamente 15 metros de altura, ela tem uma copa fechada, porém não é tão densa, e ela viu que as forrageiras no piquete que tem esse IP é a brisante e umidícola, ela está com um tom cor verde médio, as forrageiras já estão secando pela escassez de água no solo, isso é um sinal que o manejo poderia estar melhor, quer dizer, está muito cedo para essa forragem já secar, nós estamos muito no início da chuva, isso demonstra para a gente, e é legal, isso aí, Karine, manda no grupo sim. Isso mostra para a gente que o solo está com pouca capacidade de retenção de água. Nós estamos com 15 dias de seca, né? Não é para ter sinal de estresse hídrico ainda. Então, se isso está acontecendo, esse solo está com pouca retenção de água. E isso as árvores podem ajudar também, tá? A presença de morte súbita no capim. Pouquíssima matéria orgânica no solo, e o solo apresenta compactado com o poder do gado embaixo da árvore. Karine, só me responde uma coisa aqui, não sei se você consegue colocar no chat. Você tem uma ideia se esse é um piquete muito arborizado? Quantas árvores por hectare ele teria? Ou são árvores escassas também? E as plantas indicadoras no local são açapeixe, dormideira, marva, fedegoso. Nesse pasto tem apenas 6 árvores. Então, a gente sempre tem que, de certa maneira, ponderar, gente, se o efeito negativo é da árvore ou pelo excesso de pisoteio do animal ali naquele espaço. Então, isso é bem importante da gente poder ter essa clareza, senão a gente acaba tendo confusão no que é efeito ruim e o que não é. Num pasto que tem pouquíssimas árvores, num piquete que tem pouquíssimas árvores, eu tenho sempre que pensar, esse efeito negativo, essa maior compactação, esse não crescimento da pastagem, será será um efeito negativo da árvore ou será que é porque eu tenho um acúmulo de animais embaixo daquela árvore? Então, sempre pensar nisso para a gente não ter essa confusão. No caso aqui, me parece que tem um efeito muito forte de pisoteio, né? De animais acumulados, sendo que tem poucas árvores no piquete e com pouca sombra, né? Ok? E a gente só está aqui com 3 pessoas, agora estamos perdendo. Agora a Jéssica voltou. Então, legal, acho que quem fez esse exercício, muito legal, acho que é bem assim, gente. E recomendo muito que vocês continuem, façam um caderninho, vai escrevendo isso, vai colocando isso numa forma organizada para vocês irem construindo esse conhecimento para vocês. Tá bom? Muito bom. Parabéns aí para a Karine e para a Jéssica. Não sei quem é o Léo e tem uma outra pessoa que não está com o nome aqui. Se querem comentar alguma coisa. A Karine falou que fez de outras árvores e mandou no grupo. Legal, depois eu dou uma olhada lá, Karine. Legal.
Não sei se alguém quer comentar alguma coisa ou se a gente pode passar para... Eu quero apresentar para vocês um pouco dos projetos de pesquisa que a gente tem feito para que a gente possa ver. E achei interessante vocês escolherem os IPs, porque, de fato, foi uma das primeiras espécies que a gente estudou, por indicação dos próprios agricultores, né? Como uma espécie interessante para você ter na pastagem, independentemente do papel econômico que ela pode ter, porque é uma madeira de valor também, né? Mas a gente está pensando não só no papel econômico, mas também nos efeitos ecossistêmicos que essa árvore pode ter nessas áreas de pastagem. Beleza? Podemos seguir? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Jonathan, eu tive que criar um e-mail alternativo para mim poder entrar nesse novo sistema. Aí eu tive que fazer meu apelido aí e tudo mais. Tá. Mas eu acho o seguinte, questão de tempo, a gente devia olhar, levar em consideração também o critério de prorrogação dessa cultura, sabe? Porque meu pai comprou uma chácara uma vez, em determinado lugar lá em Juara, e tinha bastante IP na frente. Aí, tempo da seca, a coisa mais linda, tá, florir e tudo mais. E com o passar do tempo, isso acabou virando uma praga diante da boniteza dele, sabe? Porque ele tem dispersão de semente muito fácil e acabou invadindo 90% da chácara. Aí, onde que eu levo em consideração o tipo de prorrogação de semente, o tipo de vegetação dessa cultura, sabe? Sim, acho que é importante isso. Você citou o IP, mas tem até outras aves que nós vamos comentar depois, que isso é muito forte, porque elas são, e principalmente porque são espécies que saem muito bem, por exemplo, em áreas degradadas, que são consideradas invasoras muitas vezes, né? Então, você está correto, Jonathan, isso é bem importante. Por isso que o manejo da pastagem ele é tão importante, né? A gente ajustar a lotação, a gente ter um bom controle, porque isso vai me ajudar a segurar um pouco isso. E outra, a gente vai estar sempre falando em usar a diversidade de árvores, né? Então, a gente não tenta evitar aquela imagem de uma árvore como sendo a grande salvadora. O próprio IP é um exemplo disso, quer dizer, o IP em parte do ano, cai todas as folhas, cai tudo, ele fica peladinho. E aí você não vai ter sombreamento. Então, se a gente tem uma diversidade de árvores, olhando para as funções que cada uma pode me dar, além disso, associado com um bom manejo da pastagem, com uma boa rotação, com um bom dimensionamento de piquetes, com um bom ajuste de lotação e capacidade de suporte, tudo isso me garante o controle da minha área. E vai ficar muito fácil de eu controlar alguma coisa que esteja se expandindo. Agora, se eu não faço isso, aí eu começo a ter problema, por exemplo, se eu tiver uma espécie muito agressiva, que produz muita semente, que dispersa com muita facilidade, e eu tiver muito dessa espécie, eu posso realmente ter problema. Você está correto nessa análise também. O ideal seria eu ter espécies que sejam de fácil controle, né? Que não sejam tão, como que a gente fala assim, né? Tão expansivas assim, né? Então, que a gente possa fazer esse processo. Nós vamos falar sobre algumas aqui, tá? Muito bem lembrado. Então eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui a minha... Então, quando eu compartilhar a tela com vocês, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhada? Sim. Tá. Então, isso aqui foi o que a gente apresentou semana passada. Deixa eu só ir até o ponto que a gente colocou aqui. Então, aqui são algumas aves que a gente vem estudando, o IP, o pente de macaco, o IP aqui, né? O pente de macaco, nós vamos falar bastante sobre ela, o cedro, a champanhe, os ingás, o bordão de velho, o jatobá e o amarelinho. Nós vamos falar sobre ele também. Ó, essa aqui é uma espécie, nós vamos falar bastante sobre o amarelinho, que também, em termos de conformação, ela não é uma espécie ideal, ela tem uma copa baixa. Então a gente fala aí de uma árvore ideal seria aquela que teria uma copa que a partir de 7 metros, né? Então uma altura mínima de 7 metros. A amarelinho geralmente é uma espécie baixa.
que ramifica, uma copa maior, mais globosa, uma copa mais densa. Mas é uma árvore muito interessante, então valeria a pena eu manejar essa árvore para ter na minha área. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela. E essa é uma espécie, Jonathan, que se eu não cuidar, ela lastra muito. Né? Ela lastra muito. O gado come o fruto e espalha na minha pastagem inteira. Então eu preciso ter um bom manejo para minha área. Enfim, nós vamos falar sobre ela. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é alguns resultados de projetos de pesquisa que a gente tem feito dentro desse programa que nós temos na Unemat. Então, é um programa que envolve universidades, eu coordeno esse programa de pesquisa, e a gente envolve parceiros na Universidade Federal de São Carlos, na Exalc, lá na USP em Piracicaba, na Federal de Minas Gerais, em universidades fora do país, na Inglaterra e na Flórida, e nos Estados Unidos. A gente tem uma rede de pesquisadores que estão ajudando a gente a avançar nesse entendimento, né? Muitos alunos se engajam nesse programa, a gente já tem TCC, bastante TCC sendo defendido dentro dessa linha. Enfim, a gente tem tentado consolidar isso dentro da Unemat. Então, o que a gente tem feito? Né? O primeiro tipo de estudo que a gente tem feito a gente chama dos estudos comportamentais, né? Que é a gente avaliar o que acontece com uma vaca quando ela está, no nosso caso, principalmente vacas leiteiras, em pastos sombreados. Esse gráfico é o resultado de um dos projetos. Eu vou tentar explicar para vocês, porque eu acho que é muito interessante. Então, a gente já falou isso, né? O principal efeito de um animal, quando ele não está na sua condição de conforto, é ele diminuir a sua taxa de fermentação, é o tempo que ele passa ruminando, né? E é mais ou menos isso que esse trabalho mostrou. O que a gente avaliou? Nós temos aqui 3 tratamentos. Tratamento A, B e C. Os tratamentos A e B, eles envolviam pastos sombreados. Então, os animais ficavam em pastos sombreados pela manhã, enquanto que no tratamento C, os animais ficavam fora. Esses animais ficavam, o tratamento A ficava fora, o tratamento A era pasto aberto, tá certo? E o tratamento B e C eram pastos sombreados. E aí a gente avaliava durante 24 horas o que esse animal estava fazendo, se ele estava ruminando, se ele estava comendo, se ele estava parado, se ele estava andando, se ele estava bebendo água. É um trabalho bastante trabalhoso, né? Porque de 10 em 10 minutos a gente tem que anotar o que esse animal fazia. Durante 24 horas, a gente repetia isso durante 3 semanas. Então, você tem uma ideia da complexidade de um trabalho como esse de comportamento animal. E o que a gente percebeu? Principalmente nos primeiros momentos do dia, aqui das 8 da manhã até as 10 da manhã, logo que esses animais saíam da ordenha, o que acontecia é que os animais no pasto aberto, olha como eles tinham uma taxa de ruminação, né? Quer dizer, o tempo de ruminação muito inferior aos outros animais. Os animais nos pastos sombreados começavam a ruminar muito rapidamente, né? Enquanto que os animais no pasto aberto, eles só iam ter uma maior taxa de ruminação mais tarde, né? Então, isso mostrava para a gente que esses animais no pasto sombreado, eles tinham uma condição de conforto muito mais rápido do que os outros animais. Com o passar do dia, aí todo mundo voltava, enfim, essas taxas acabavam se equiparando ao longo do dia, né? Então, aqui eu praticamente não tenho diferença entre tratamentos. A diferença entre tratamentos ficou principalmente no período da manhã, né? Então, a gente não fez avaliação de produtividade, a gente estava mais interessado no comportamento dos animais. Mas mostrou para a gente que o sombreamento, e isso aqui para um gado mestiço, bastante rústico, mesmo esses animais, eles têm um padrão de ruminação diferente, né? Então, você propiciando sombra para esses animais, eles vão entrar em ruminação de uma maneira muito mais rápida do que os animais ficarem em pasto aberto. Isso provavelmente deve ter um efeito muito interessante no padrão de fermentação deles, no padrão ruminal deles. Um dado que esse gráfico não mostra
é que os animais que foram mantidos em sombreamento, a variação nesse comportamento ao longo do dia é menor. O que eu quero dizer com isso? Os animais em pasto aberto, eles têm pico, ora ruminando, ora não ruminando. E enquanto os animais que ficam sombreados, isso fica oscilando muito mais contínuo ao longo do dia, o que a gente também imagina que é muito positivo, porque evita grandes variações no ambiente ruminal. E a gente sempre tem que lembrar que gado, seja leiteiro, seja de corte, o que eu estou buscando é pouca variação ruminal. Eu quero que esse rumen ele fique sempre numa produção de gás, numa fermentação constante. Então isso seria interessante do ponto de vista de produção. Então, o que a gente pode concluir de uma primeira análise como essa é que o sombreamento tem se mostrado nos trabalhos que a gente tem feito uma estratégia interessante de manter os animais ruminando ao longo do dia e não fazendo picos de hora ruminando, hora não ruminando. E isso pode ter um efeito bastante importante na produção desses animais. Tá? Isso aqui é o que mostra, por exemplo, porque para o produtor ele pode olhar para esses animais e falar assim, não, mas espera lá, esses animais aqui estão buscando comida, enquanto esses aqui estão ruminando. Esse animal está preguiçoso, né? Que é aquilo que a gente falou na semana passada, né? Então isso pode mostrar para um agricultor de que não tem essa visão do todo, que esses animais não estariam aproveitando a pastagem, quando na verdade é aqui que eles estão transformando, enquanto os outros estão gastando energia, buscando alimento, para só depois fazer a ruminação deles. Isso vai significar que eles vão ficar com o rumen mais cheio, vão comer menos, vai demorar mais para fermentar esse alimento. Então, todo esse processo. Tá bom? Gente, eu não consigo ver vocês, então, se alguém tiver alguma dúvida, tem que falar, tá? Senão eu não consigo ver o chat aqui. Outro ponto que a gente tem estudado é o potencial nutricional de folhas e frutos, ou seja, eu usar a árvore não só para melhorar solo ou pasto, mas eu usar o fruto e a folha da árvore como estratégia nutricional, principalmente no período seco, que é o período mais crítico para a gente. E aí a gente tem feito alguns estudos interessantes. Essa tabela mostra para a gente nível de proteína, de fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, lignina, extrato etéreo, que é uma estimativa do teor de lipídios, de gordura desse material, matéria mineral e digestibilidade. E aqui é um estudo que a gente fez com 4 espécies. O bacuri, não sei se todo mundo conhece, é uma palmeira muito presente nas pastagens. A gente estudou o fruto que o gado come também. A amoreira, que é uma árvore de madeira, uma árvore bastante importante, que o gado come a folha dessa árvore. O bordão de velho, essa maneira tubulosa, que é uma leguminosa, que o gado come o fruto. Eu não sei se quando a Jéssica falou da baginha, se ela falou desse aqui, mas é uma espécie também bastante presente. E o ingá de metro, né? Um dos ingás que a gente estudou o consumo da folha dele. E aí a gente basicamente fez um estudo de composição nutricional, né? Avaliando componentes nutricionais. E aí, para vocês terem uma ideia, olha que interessante, né? A gente encontrou pelo menos 2 espécies, 3. Na verdade, quando a gente analisa o nível de proteína, que para a gente é o elemento central, olha que interessante, né? Então, isso tudo foi feito no pico da seca, tá? A gente fez esse estudo, se eu não me engano, nos meses de agosto e setembro. Olha que interessante, a folha da amoreira, ela apresentou 12% de proteína, estatisticamente igual à folha do ingá, com 13%. Já o bordão de velho, o fruto do bordão, praticamente 16% de proteína. Então, bem, eu só vou poder falar com o Jonathan e a Jéssica, que tem áudio, mas vocês lembram se eu pensar numa forrageira, numa gramínea tropical, essas gramíneas no pico da seca, vocês têm uma ideia do nível de proteína que elas vão ter num pasto medianamente manejado, quer dizer, nessas condições que a gente tem em média? Qual é o nível de proteína dessa pastagem no pico da seca? Eu não sei não, professor. Aí complicou, hein? Se a gente pensar que as nossas pastagens, então, como a gente comentou, as nossas gramíneas, elas geralmente têm baixo nível proteico. Mesmo no seu auge, na sua melhor qualidade, elas vão ter
Se eu pegar aí um pânico, se eu pegar aí umas espécies mais, um pouco melhores para a nossa região, elas vão ter entre 10, 12% de proteína, 13% de proteína. Na seca, isso vai cair. Isso a gente fez trabalho aqui que o nível de proteína pode chegar a 3, 4%, 5%. E, de repente, eu tenho uma espécie arbórea que me dá acima de 12% de proteína. Então, isso é muito interessante. No entanto, só para a gente poder entender como é importante fazer um estudo amplo, quando a gente vai falar de digestibilidade, a gente caiu do cavalo aqui com o ingá. Porque, olha só, a amoreira deu 72%, praticamente 73% de digestibilidade, a mesma coisa que o bordão de velho. Então, em torno de 70%, o que significa que 70%, aparentemente, né, 70% dessa proteína seria aproveitada. Só que o ingá de metro, a digestibilidade foi só de 25%. Ou seja, muito ruim a digestibilidade. Então, pouquíssimo, só 20% dessa proteína seria aproveitada. E aí, o que explica isso, geralmente está associado ao nível de lignina. Quando a gente vê o nível de lignina do ingá, a gente se assustou, né, com 23%. Isso é elevadíssimo, elevadíssimo. E realmente, quando a gente pega a folha do ingá, você vê que é uma folha bastante dura, né? É uma folha que, inclusive, no solo, demora muito a se decompor. Então, enfim, isso mostra para a gente que, talvez, se fosse para usar como estratégia nutricional, a folha do ingá não teria muito sentido, porque teria uma digestibilidade muito baixa, um tempo de retenção ruminal muito alto, não seria interessante para a gente. Mas já a amoreira e o bordão de velho, níveis de proteína excelentes, nível de digestibilidade muito interessante. Além disso, olha a matéria mineral da amoreira, né? A quantidade de minerais na folha, 18%. A gente achou isso altíssimo, né? Então, bastante interessante também você ter algumas espécies focado na questão nutricional, né? Então, recentemente, a Beatriz defendeu o TCC dela com o amarelinho, né, a gente estudou o fruto, que é esse fruto do amarelinho, o clororeu com acacioides, o papel nutricional dele. Né? Só para mostrar como o gado come naturalmente, de forma voluntária, esse fruto, a gente deixou aqui a gente estava fazendo as coletas, deixou o saco no chão aberto, quando viu, as vacas tinham comido metade da nossa amostra já. A gente também estudou, e aí a gente fez alguns estudos um pouco mais profundos com ele, né? Por exemplo, então aqui tem o teor de proteína, olha que interessante isso, né? Uma média de proteína do fruto também em plena seca, então dá para ter uma ideia aqui da pastagem como estava, né? Isso aqui foi, se eu não me engano, setembro, bastante seca a pastagem, nível nutricional bastante baixo, e eu tenho um fruto com 17% de proteína, com algumas árvores dando fruto com 26% de proteína. Isso é elevadíssimo, né? A gente fez ainda avaliações de taninos, né? Os taninos, eles são algumas pessoas chamam de substâncias antinutricionais, porque eles dificultariam o processo de fermentação, poderiam até, enfim, causar timpanismo nos animais, causar problemas, e é um problema das espécies nativas. Muitas têm níveis de taninos muito elevados. Mas, por outro lado, os taninos também são interessantes porque eles controlam, tem muito trabalho que mostra que eles controlam verminoses, eles têm um efeito de controle, por exemplo, de parasitas nos animais. O amarelinho a gente encontrou níveis seguros de tanino. O estudo do bordão de velho, ele está quase no limite para o que é considerado um possível efeito problemático, mas ainda está abaixo desse limite. Mas isso mostra que a gente tem que ter um certo cuidado, porque aqui não é que essa espécie teria problema, mas se o gado comer só isso, porque não tem pastagem, por exemplo, não tem volumoso, ele pode ter problema. Seja porque eu tenho um nível de tanino quase no limite, seja porque eu tenho um nível de proteína muito elevado. Né? Se esse animal comer uma dieta só com proteína, só com um fruto que tem 26% de proteína,
isso não vai fazer bem, isso não vai suprir a necessidade nutricional que esse animal tem. Olha que interessante aqui, isso aqui é um gráfico que mostra pra gente o que acontece quando o animal come amarelinho com a produção de gás dentro do rumen. E compara, por exemplo, com o Tifton, que é essa curva aqui. O Tifton é considerado uma forragem de alta qualidade. Olha que interessante. Vamos analisar o Tifton. Isso aqui é o tempo quanto tempo fica esse alimento no rumen. E aqui é quanto gás produz. Olha como o Tifton, ele nas primeiras 10 horas, ele tem uma curva de produção de gás, depois ele produz de novo, depois cai a produção. Mas olha como o nível de produção de gás dele, ou seja, e a produção de gás tem a ver com a digestão, né, com o aproveitamento desse alimento. Mas olha como ela fica ela fica no nível baixo, né? Mesmo uma forragem de melhor qualidade, como é o Tifton. Olha o amarelinho que acontece. Antes das 10 horas, ele já tem um pico de fermentação. Então ele produz. É como se a degradação acontecesse muito rápido. Isso é muito interessante porque, como a gente falou, quanto mais rápido degrada, significa que mais gás produz, que abre espaço para o animal comer mais. Né? Ao contrário dos outros alimentos, que vão ficar muito tempo até ele ter a degradação ruminal. Acho que esse outro gráfico mostra isso. Olha. Aqui a degradabilidade do amarelinho, em torno de 60%, ele já praticamente com 10 horas de fermentação, ele já degradou tudo que ele tinha que degradar, em torno de 60%, podendo chegar até perto dos 70%, que é aquela que seria mais ou menos a digestibilidade desse material. Enquanto os outros alimentos, o Tifton, que é essa forragem de alta qualidade, que a gente usa como um padrão para comparar, olha como a degradabilidade é muito mais lenta. Ela é menor e ela é muito mais lenta, né? Então, na prática, o que significa isso? Que o animal aproveita menos e que esse rumen fica cheio por mais tempo, limitando o consumo desse animal. Então, isso mostra que esse fruto do amarelinho, talvez do ponto de vista nutricional, ele seja um alimento bastante interessante. Nós estamos organizando agora uma pesquisa para o ano que vem, que a gente vai fazer um teste de performance mesmo. A gente vai confinar animais, isso para gado de corte. E a gente vai fazer uma dieta substituindo, por exemplo, a soja por parte do amarelinho. E ver o ganho de peso e a resposta dos animais. Então, a gente, entendendo que o amarelinho pode ser uma boa fonte proteica a baixo custo para esses animais, enfim, aqui na região. A gente também tem estudado o efeito dessas árvores no solo e na pastagem. Então, olha que interessante aqui, né? Esse aqui é um estudo que a gente está fazendo agora com o jatobá, né? O jatobá. E olha que interessante, só para ter uma ideia, da folha do capim, aqui é a mombaça, esse aqui é a folha sobre a copa do jatobá. Olhem a largura da folha, olhem a coloração da folha. E essa aqui é a folha da pastagem a pleno sol. Olhem a cor e olhem a largura. Então, isso mostrando para a gente que talvez haja um efeito bastante interessante aí do sombreamento pelo jatobá. Né? E aí, a gente está vendo algumas outras espécies. Né? Então, olha só, nível de proteína, sombreado e não sombreado, na chuva e na seca. Então, se você pegar aqui o amarelinho, né? Essa mesma espécie que nós estudamos o fruto, e a champanhe, cumaru, né? Que o pessoal também chama de cumaru, Dipteryx odorata, você vai ver que nessas duas árvores eu tenho, tanto na seca quanto na chuva, maior nível de proteína na pastagem. E olha só como interessante, enquanto que o pasto a pleno sol apresentou em torno de 5% de proteína, embaixo do amarelinho, aqui esse estudo foi feito com braquiária brisanta, no amarelinho ele foi quase a 8%. Então, eu estou falando aqui de 3% de aumento de proteína em virtude do sombreamento. E isso também é mantido na seca, né? Então, na seca,
Olha como cai a qualidade da pastagem, mas mesmo assim o sombreamento me dá uma qualidade melhor. Olha que interessante a champanhe, ela conseguiu proteger mais ainda da seca, né? Então eu fiquei aqui com em torno de 7% de proteína essa pastagem. Então isso é bastante interessante isso, né? Mostrando que esse efeito positivo na proteína. E isso também na digestibilidade, né? E aí todas as árvores, ó, ajudando na digestibilidade dessa pastagem. O sombreamento sempre tendo uma pastagem de melhor digestibilidade. E olha aqui que é um outro medo das pessoas, né? Se está produzindo menos pasto na sombra. Então a gente fez aqui o que a gente chamou do material vivo, né? Quanto de forragem verde eu tenho. Então no amarelinho, sombreado e não sombreado, apresentaram a mesma quantidade de material de matéria viva, só que na seca, olha que interessante, eu tenho mais matéria viva na sombra. É como se a sombra prevenisse o pasto secar, né? É aquilo, por isso que eu falei para a Karine, de que se o pasto está apresentando, por exemplo, já está ficando seco, é um sinal da sua baixa capacidade de retenção de água. Então isso mostra para a gente, por exemplo, que o amarelinho, ele ajuda esse pasto ali numa condição melhor e com isso ele tem mais material vivo comparando com a área seca, né? Bastante interessante isso. E, consequentemente, eu tenho mais pastagem. O que eu estou chamando aqui de rendimento é o quanto de pasto vivo eu tenho, verde, né? Vivo, perdão, né? Quanto de pasto verde eu tenho em relação a toda a matéria seca que eu tenho naquela área. Então, o que dá para perceber aqui é o efeito protetor do amarelinho, né? Mesmo na seca, mesmo no pico da seca, sob a sombra do amarelinho, eu tenho quase 80% de pasto verde, enquanto que na área a pleno sol, isso chega só a 40%. Então você vê o efeito positivo de uma árvore protegendo e criando uma condição de microclima melhor do que a pleno sol, né? Por isso que eu falei com o amarelinho, mesmo tendo uma conformação que não ajuda a você ter na pastagem, valeria a pena você fazer práticas de manejo, porque é uma árvore que está te ajudando no ecossistema, né? Se você deixar ela crescer naturalmente, talvez ela atrapalhe, por causa da copa muito baixa, muito densa. Mas se você manejar, você pode aproveitar esse belo benefício, além do fruto que ela está te dando. Só para a gente ver aqui um outro trabalho, que a gente avaliou agora elementos do solo. Olha que interessante o pente de macaco aqui, ó. A gente avaliou o solo em período chuvoso, em período seco, sombreado e no sol. Olha que interessante o que a gente encontrou. Níveis de fósforo. Apesar da variação pequena, mas maior nível de fósforo, isso na época da chuva, maior nível de fósforo na sombra do que no sol. Olha o potássio, que interessante. O potássio a gente encontrou diferença tanto na chuva quanto na seca. Olha a diferença de potássio embaixo da copa do pente de macaco e na pleno sol, a pastagem a pleno sol. Então isso mostra para a gente que essa árvore, de certa maneira, está ajudando na disponibilidade de potássio de uma forma bastante expressiva, né? Principalmente na época seca. Olha que bastante impressionante isso, né? Pente de macaco é uma outra espécie muito interessante. Esse tipo de dado mostra para a gente como poderia ser interessante, por exemplo, se você tivesse uma cultura agrícola, não só falando de pastagem, que demanda muito potássio, talvez seja interessante de ter o pente de macaco consorciado para sombrear essas espécies, né? Também encontramos a mesma coisa no cálcio, só que aí só no período chuvoso, né? No período chuvoso, o cálcio, também maior quantidade de cálcio na sombra do que fora da sombra. Então, alguns efeitos, um resumo geral, o que a gente tem visto, né? Na forragem,
o efeito das árvores, a gente tem visto principalmente na época seca, parece que na época da chuva, como a forrageira tem sua condição ideal em a área do piquete, a árvore, o efeito dela é menor, mas na época da seca chama atenção o efeito protetivo da árvore, seja garantindo melhor qualidade e até maior produção de matéria seca nas áreas sombreadas. Olha que interessante. Árvores podem ajudar a manter a qualidade da forragem, evitando diminuição expressiva na porcentagem de proteína e digestibilidade. A árvore não é milagrosa, ela não impede a diminuição de proteína, mas ela segura essa queda, a queda é menor. E algumas árvores podem, inclusive, aumentar o teor de proteína e aumentar o teor de digestibilidade durante o período chuvoso. Mas não é, esse efeito é menor. No solo, o efeito se dá, a gente viu principalmente na época chuvosa. Né? É ali que a gente viu os maiores efeitos, ao contrário da forragem que foi na seca. E as árvores ajudam na ciclagem de nutrientes, e aí o efeito da árvore vai depender da composição das suas folhas e frutos, da velocidade com que se degrada esse material e da sua composição. É isso que essas árvores vão oferecer. Por isso a importância da diversidade, já que cada árvore vai ter uma composição diferente. Só para acrescentar um pouco alguns outros elementos interessantes, a relação entre árvore e biodiversidade, né? Olha que interessante aqui. São alguns trabalhos. Esse trabalho mediu, por exemplo, avaliou a presença de aranhas como indicadores de biodiversidade, né? Então, ele acompanhou qual que é a riqueza de espécies, né? Em áreas de floresta, em áreas de arbustos, em árvores espaçadas, né? Escassas na pastagem ou no pasto aberto. Então, mesmo a presença de árvores escassas, eu tenho maior número de indivíduos e maior riqueza, né? Maior diversidade. Eu tenho mais indivíduos e mais riqueza do que no pasto aberto. Então, isso mostra para a gente que eu vou ter mais presença desses insetos, desses aracnídeos, e aí eu vou ter um efeito sistêmico interessante nessas áreas, tendo as aranhas como indicadores, né? Como indicadores. Eu tenho aqui também presença de répteis, né? Áreas de pasto aberto, áreas de silvopastoril, presença de pássaros, aqui com uma diferença maior ainda, áreas de pasto aberto, área de sistema silvopastoril. Então, mostrando essa abundância de espécies, répteis, aves, insetos, enfim, micro-organismos. Então, aqui eu tenho... Olha que interessante aqui, olha, essa tabela é muito interessante. Esse aqui é uma revisão bibliográfica que avaliou não só em termos de pastagem, mas os consórcios com árvore, né? Qual é o efeito, por exemplo, em lavouras, né? Em lavouras, comparando monocultura com consórcio. Eu tenho... E ele fez uma revisão, encontrou trabalhos que mostram um aumento de 4% no rendimento do consórcio em relação à monocultura. Comparando, por exemplo, nas forragens, quando você tem monocultura comparado com diversidade de espécies, um aumento de 32% na produtividade em relação à diversidade. E aí você vê, por exemplo, então, sempre a diversidade, quando bem planejada, ela ajudando na rentabilidade do sistema. Olha que interessante aqui, ó, controle de pestes, né? Insetos herbívoros. Quando você compara sistemas mais simples, com uma ou duas espécies, com sistemas mais complexos, com 2 a 15, você tem uma redução de 23% na presença de insetos herbívoros. A mortalidade mortalidade desses insetos. Você tem 54% de mortalidade a mais em sistemas consorciados dos insetos, né? Danos nas lavouras. Você tem menos 30% de danos quando você trabalha com consórcio. Então, porque eu coloquei essa revisão aqui para mostrar para a gente como
muitas vezes a gente parte de uma ideia equivocada que você ter consórcios, você ter mais de uma espécie na sua área, necessariamente isso é ruim. Na verdade, não. Na verdade, o que os trabalhos têm se acumulado em mostrar é que quando isso é bem planejado e bem manejado, você aumenta demais, quer dizer, você tem um grande efeito sistêmico positivo na sua área. Então, aqui mostra, por exemplo, na microbiota do solo, né? Então, conforme eu aumento a riqueza de árvores, eu tenho um efeito principalmente na quantidade de bactérias nesse solo. Né? Esse trabalho não encontrou efeito na presença de fungos, mas nas bactérias teve um efeito positivo. E aqui, fechando um pouco, a gente falar do porquê, uma revisão que discute o uso de árvores leguminosas nas pastagens e o porquê que eu deveria escolher essas árvores prioritariamente. Esse aqui é um bordão de velho, Samaneia tubulosa. Então, percebe como ela reúne a arquitetura, ela é muito positiva. Então, copa alta, não tão densa, formato de cálice, e é uma leguminosa. E aí eu tenho muitas funções que ela pode oferecer, né? A alimentação dos animais, é o bordão de velho, aquela lavagem que a gente falou lá atrás, a madeira, fonte de bioenergia, contribuição na fertilidade do solo, saúde do solo, efeitos positivos para a planta forrageira, proteína, cálcio, fósforo, sequência de carbono, controle de erosão, atração de polinizadores, enfim, o conjunto de benefícios que essa árvore, que essas leguminosas podem dar. Na verdade, tirando a fixação de nitrogênio, mas em geral, enfim, todas as árvores em geral, desde que elas tenham a conformação ideal para a pastagem, elas podem me dar essas funções em maior ou menor grau. As leguminosas têm um papel ainda mais importante, né? Lições que nós aprendemos, então, disso tudo, para fechar essa discussão. Primeiro, diversidade é a chave, né? Nenhuma árvore possui todas as funções que a gente precisa. Então, eu saber combinar as árvores vai me permitir chegar a gente chama de multifuncionalidade do meu sistema, né? Cuidado com sistemas que têm simplificações exageradas. Eu não tenho nenhuma árvore que é salvadora, que é a milagrosa, né? Bem, cuidado com o arranjo sobramente excessivo. Então, eu também tenho, lembrando que eu não estou fazendo uma área de restauração florestal, eu estou fazendo um silvio pastoril, então eu preciso potencializar o crescimento das espécies da minha forrageira. Então, por isso, a distância entre linhas de árvore, no caso do plantio em linhas, e a densidade de árvores que eu vou usar, ela é fundamental nesse sentido. E aí eu tenho um desafio metodológico, porque eu preciso ter uma abordagem multidisciplinar para entender o papel dessa árvore na pastagem. Eu tenho que estudar o solo, a microbiota, os insetos, a forrageira, o crescimento da planta. Então eu tenho aí um conjunto de conhecimentos que eu preciso para poder estudar essas árvores. Então, são algumas lições que nós temos tirado a partir dos trabalhos que a gente tem feito. Deixa eu interromper aqui um pouquinho a transmissão para a gente conversar um pouco a partir disso tudo. E aí, a partir do que a gente disso tudo que eu falei, o que parece a vocês tudo isso? O que chama a atenção de vocês depois de tudo isso? Deu para entender um pouquinho? Deu para pegar um pouco do... Então, a gente falou de efeitos em solo, nós falamos tanto na parte química, na parte microbiológica, falamos da questão nutricional, falamos da questão do comportamento dos animais, falamos da biodiversidade, mostrando que, de fato, o que as pesquisas vêm mostrando é uma convergência, né? Que essas coisas todas realmente fazem sentido, que as árvores podem ser utilizadas para esse sentido. O Jonathan ou a Jéssica querem comentar alguma coisa? A Karine quer escrever alguma coisa no chat? Sim, professor, faz total diferença, né? Tanto o conforto dos animais, quanto para degradação da pastagem, né? A pastagem tem
um prazo de vida útil melhor e Isso. o conforto dos animais também, né? Isso, perfeito. Acho que você pegou uma palavra interessante. A pastagem tem um prazo de vida melhor. É mais ou menos isso. Você dá melhor condição para elas. A Karine comentou aqui no chat que ela achou interessante porque ela não sabia que as árvores tinham tanta influência na forrageira. É exatamente isso, porque ao mexer no ecossistema como um todo, a forrageira se aproveita, e com certeza isso tudo está relacionado com um bom manejo. Nada disso é milagre, tá? Porque um mau manejo, se eu não tenho as árvores certas, o manejo da forrageira certo, as árvores podem, inclusive, serem um inimigo meu, porque o animal vai ficar compactado ali embaixo, enfim, nesse sentido. É óbvio que o bem-estar animal sempre vai ser positivo, mas tudo tem que estar bem amarradinho, o desenho do sistema tem que ser muito bem feito. Não sei se o Jonathan quer comentar alguma coisa, que o microfone dele ficou aberto. Não. Professor, questão do... você acha mais correto você pensar apenas no conforto diga assim, da pastagem em si, que é no caso que nem da amarelinha, o IP, ou então você fazer um consórcio com finalidade de plantar árvore para madeira, no caso? Eu acho que uma coisa, Jonathan, não impede a outra. Vocês vão ver o sistema que a gente tá montando aqui na região e acompanhando. Você vai ver que nada impede. Você pode ter no seu consórcio árvores com finalidade para solo, para nutrição dos animais, para sombreamento e árvores madeireiras. Para frutos, por exemplo, uma espécie que a gente tem trabalhado muito é o pequi, que é uma outra espécie interessantíssima para pastagem, e que o papel dela, eu não estou plantando o pequi porque eu estou muito preocupado com o efeito sistêmico. O agricultor está plantando porque ele quer vender um fruto. Então, não é ruim isso, não, viu? Isso é bom. Isso aumenta os efeitos positivos que as árvores podem ter nas áreas, tá certo? Então, é interessante sim. É interessante sim. Acho que a Karine acabou saindo, também acho que caiu aqui. Mas eu queria fechar um pouco essa nossa conversa, apresentando então para vocês o sisteminha que a gente está trabalhando aqui na região. E como que a gente tem trabalhado, e é um pouco do projeto, Jéssica, que a gente está tentando expandir para outros municípios. A gente está discutindo como que a gente vai fazer isso. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, então, o que a gente está fazendo, tá bom? Ok, professor. Deixa eu colocar aqui. Tá. Vocês estão vendo aqui de novo a apresentação? Sim. Tá. Então, esse é um projeto que a gente vem fazendo. A Unemat vem fazendo em parceria com o Instituto Ouro Verde, que é uma ONG que eu também faço parte já há muitos anos, e uma universidade da Inglaterra, que chama Universidade de Exeter. A gente tem um pós-doutorando que está ajudando a gente nesse trabalho aqui. E, basicamente, a gente fez a implantação de 60 hectares de sistema silvopastoril em 20 áreas. Então, nós plantamos 3 hectares por propriedade em Alta Floresta, Carlinda, Nova Guarita e Colíder. São sistemas planejados de forma sucessional, ou seja, a gente pensa nas espécies ao longo do tempo. A gente definiu 3 ciclos de espécies, né? Então, a gente tem uma primeira fase, que é a fase agrícola do sistema, aonde a gente vai... É tudo plantado junto, tá? Espécies agrícolas e florestais. Só que nos primeiros 3 anos, quem predomina são as espécies agrícolas. Nós vamos ver quais são algumas dessas espécies-chave. Porque enquanto as árvores estão vindo, são essas agrícolas que vão dar renda, que vão dar o interesse do agricultor naquela área. De 3 a 10 anos, a gente tem as espécies que a gente chama das espécies de acúmulo de material orgânico. São aquelas espécies que estão com alta produção de material, de biomassa, que estão melhorando a condição da minha área. E depois, o que predomina depois de 10 anos são as espécies que a gente chama de exportação, né? Aquelas que vão dar fruto, vão ter madeira. Então,
A diferença aqui é que a gente está plantando tudo junto e conduzindo isso de uma forma organizada. Essa é a ideia do que a gente chama de um sistema sucessional. Ou seja, são ciclos que se sucessionam, um vem depois do outro. A gente vai ver uma dessas áreas quando a gente for fazer a nossa aula de campo, tá? Porque é uma forma de fazer agricultura bastante diferente do que a gente está acostumado. A nossa forma de fazer agricultura, ela não é sucessional. A gente planta uma coisa só, no máximo uma rotação de culturas. Então, vamos pensar na agricultura, eu planto milho e soja, mas meu sistema ele não evolui, né? Eu não tenho agrícola, arbustos, frutífera, como se fosse uma sucessão de etapas. A gente se acostumou a fazer uma agricultura que ela é estática, né? E isso é um problema para a resiliência, né? Porque enfim, você acaba degradando o solo e super exigindo dessas áreas. Mas, enfim, então esse é um pouco do desenho que a gente montou. Na prática, então, a gente tem linhas de pastagem com 20 metros e linhas de árvore que a gente isolou por 5 metros. Quando eu falo que a fase agrícola, é porque essa linha aqui é que nos primeiros 3 anos o que vai ficar mais proeminente são as espécies agrícolas, porque a pastagem está plantada desde o primeiro ano e a gente isola essa linha com cerca elétrica. Então a gente tem faixas de 20 metros, com faixas de 5 metros, onde eu planto as espécies arbóreas, em linha, e junto com as espécies agrícolas, de uma forma organizada, para a gente poder colher esses produtos. Abacaxi, mandioca, abóbora, milho, cana-de-açúcar, enfim, vocês vão ver algumas das espécies que a gente plantou. Então, basicamente é isso, né? Faixas de 20 metros, com faixa com entrelinhas de 5, que inclusive serve para dividir os piquetes. E aí o que os agricultores fazem, também divide aqui, passa arame e faz piquete nessas áreas aqui, né? A gente tem trabalhado aí em 3 hectares entre 20 a 35 piquetes, tá? Na divisão que a gente tem trabalhado. Então, algumas espécies-chave, né? Na fase agrícola, eu tenho feijão guandu, crotalária, abacaxi, feijão de porco e mucuna. Feijão guandu, crotalária, feijão de porco e mucuna são adubações, né? É adubo verde, que vai me dar que vai me ajudar no crescimento das espécies florestais. O abacaxi é uma espécie de interesse agrícola. Poderia colocar aqui também mandioca, poderia também colocar aqui banana, poderia colocar mamão, mas são algumas espécies. E interessante é que essas espécies, elas são espécies que ocupam alturas diferentes. Então eu tenho aqui, ó, o meu abacaxi e feijão de porco numa altura mais baixa, depois eu tenho a crotalária e depois eu tenho o feijão guandu. Então há uma distribuição dessas espécies também de acordo com a altura, para que uma não tenha competição com a outra. Essas são as espécies que vão durar no meu sistema 1, 2 ou 3 anos, dependendo da espécie. Depois, o que vem, eu vou ter uma fase onde vai durar o urucum, que é o coloral, que é uma espécie de muita matéria orgânica, e a banana. Depois eu tenho, aí começa o meu ciclo de florestal. Isso aqui já vai ser com 5 anos, né? Onde essas espécies vão dominar peixe de macaco, ingá de metro, pata de vaca. E depois eu tenho as espécies finais, que são as espécies que vão permanecer, vamos dizer assim, para sempre no meu sistema, né? Eu tenho espécies que estão focadas, como o caqui do mato, porque é uma espécie que oferece muita matéria orgânica para a minha área. Eu tenho uma leguminosa, que é o bordão de velho, que vai, do ponto de vista nutricional, que o gado come o fruto e também melhora o meu solo. E eu tenho o Só-Brasil, que é uma espécie madeireira. Olha aqui, Jonathan. Colocamos o Só-Brasil aqui, que muitos agricultores chamam de eucalipto da Amazônia. Columbrina glandulosa, que é uma espécie madeireira de rápido crescimento. Essas espécies aqui, em torno de 7 a 10 anos, elas estão dominando a minha área já. Então, vocês percebem que o sistema ele vai se transformando, né? E o que a gente está... Mas aqui, essas aqui são algumas espécies, tá? Porque o que a gente plantou vai mais, ó. Então, essas aqui são as espécies finais do meu sistema. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 espécies nós estamos plantando, fora as outras que vão ficando no meio do caminho, né, que vão saindo para dar lugar para essas. Então, esse aqui é o nosso sistema. Então, aqui eu tenho espécies
para fruto, para madeira, para melhoria do solo, para nutrição dos animais. É essa salada que a gente está fazendo. Então, eu tenho aqui espécies baixas, que vão ocupar o extrato baixo, são espécies que vão ficar com 5 a 7 metros de altura. Eu tenho espécies médias que vão ficar com 10 metros, acima delas. Eu tenho espécies... Opa, caiu aqui. Ixi, caiu aqui. Professor, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Só uma dúvida. No caso, essa cerca elétrica aí, ela vai ser tirada depois que... Não, então depende. Depende o que o agricultor vai querer fazer. Se ele vai querer continuar com essa área isolada e produzir outras coisas ali dentro, e se vai estar bem fechadinho. Mas a princípio, não. A princípio, a gente vai permanecer como divisão de piquetes também. Ah, tá, entendi. A própria rotação. Sim, mas só que daí, no caso, não vai funcionar como sombra para os animais, no caso? Vai, porque essas árvores, na verdade, o que a gente vai fazer é diminuir o espaço dessa cerca, talvez usar a própria árvore, algumas árvores como morão vivo, passando a cerca na própria árvore, para você poder tirar esse intervalo, né? E vamos lembrar que a sombra, Jonathan, ela vai ser projetada para além desses 5 metros, né? Então ela é projetada para todo o piquete, tá? Então, mesmo com esse isolamento, eu tenho um efeito de sombreamento dos animais. Não sei se deu para entender. Sim, no caso nessas árvores, porque geralmente o plantio florestal é feito leste-oeste, né? Para evitar menos sombra. Nesse caso, vai ser plantado ao contrário, né? Então, isso, Jonathan, é muito interessante, porque o que a gente tem visto é que quando você planta no sentido do sol, quando você planta leste-oeste, você tem o efeito do sombreamento, essa sombra não é fixa. Se você planta norte-sul, se você planta leste-oeste, você vai ter a sombra sempre na mesma faixa, né? E se você planta norte-sul, você tem uma projeção de sombra que ela vai variar. De manhã ela está num canto, na tarde ela está em outro, de acordo com o sol. Então você consegue com isso um sombreamento maior da sua área. A gente tem plantado em sentido norte-sul. Certo. Mas sabendo que com isso eu tenho menor incidência de luz solar também. Talvez as minhas espécies cresçam de forma mais lenta. Correto, entendi. A Karine e a Jéssica não estão conseguindo entrar. Eu vou tentar. Como que a gente pode fazer? Eu vou tentar passar para ela de novo o link aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não, mas é o mesmo link. Mas não estou conseguindo entrar. Porque agora que a Jéssica queria ver o arranjo lá, né, o desenho. Então vamos fazer o seguinte, Jonathan, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vamos sair da sala, vamos fechar e vou tentar abrir outro só para a gente poder finalizar, tá bom? Beleza. Vamos sair os dois, eu vou criar um outro link.